E aí a gente começa a ter um pacto com Satanás, né? Na verdade. Nós deixamos de ter comunhão com Deus para buscar acessos fáceis ao nosso, como fala, para engrandecer a nossa vaidade, o nosso querer, né? Às vezes nós pedimos a Deus algo e Deus não nos dá porque Deus, como Pai, sabe que aquilo não nos edificaria, nos corromperia. E aí Deus não nos dando respostas, né, fáceis, a gente vai buscar em outro lugar que nos dê, como sempre espírito. Então a gente começa a ter um pacto com o demônio, com Satanás, né? E a partir desse pacto nós nos tornamos presas, né, deles, escravos de Satanás. E lá em 1 São João 5,19 já fala: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo já é do maligno. Então todas as seduções que o mundo ele nos traz, nos oferece, facilmente, são coisas que o demônio, né, ele utiliza para nos seduzir, nos arrancar do centro da vontade de Deus e do querer de Deus na nossa vida. E falando sobre a questão dos cultos, da comunhão, né, de não poder participar da mesa do Senhor e da mesa do demônio. Então, o Senhor, ele nos remete no livro algumas práticas utilizadas nesses centros de macumba, de espiritismo, né? Usam-se pólvoras, punhal, sangue de animal, pinga, degolam galinhas pretas, bode, ovelha, amarram boca de sapo, utilizam roupas de pessoas, né? Roupas íntimas, né? Ou qualquer tipo de roupa para fazer macumba. Tudo como disfarce, tudo que indica morte, vício e destruição. E está bem claro que, obviamente, meus irmãos, se eu vou num lugar que ali pega sangue de animal para beber, usa coisas assim não sagradas, sabe? Isso é muito óbvio pra gente que nunca será um culto prestado para Deus verdadeiramente, né? E aí, Monsenhor Jonas, então, nos apresenta, né, o precioso sangue de Jesus, né? Que somente pelo sangue de Jesus nós conseguiremos ser libertos verdadeiramente. Porque foi pelo sangue de Cristo, né, que nós fomos libertos. Como fala lá na carta de 1 Pedro, do capítulo 1 ao versículo, e o versículo 18 fala bem assim: porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, né, que são as seduções do mundo, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebidas por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então, o Monsenhor Jonas nos apresenta, né, esse cenário do espiritismo e fala assim, gente, não vai por esse caminho, porque a gente consegue perceber que não é coisa de Deus. E quem já se envolveu é somente pelo sangue de Cristo que será liberto. O sangue de Cristo que jorrou do madeiro, o sangue de Cristo que jorra do altar da Santíssima Eucaristia todas as vezes que é celebrada a Santa Missa. Somente assim seremos libertos. E então o Senhor nos mostra alguns passos, né? A partir do momento que eu reconheço, né, o meu erro, e eu preciso reconhecer o meu erro e a partir disso renunciar. Então eu preciso, né, ter uma decisão verdadeira de não querer mais me compactuar com essas crenças, com essas doutrinas, com essas ideologias. Eu preciso quebrar todas as amarras do demônio da minha vida, né, tirar, escarcer com a autoridade que o demônio tem sobre mim e então renunciar, né, nos recordar de todos os males, né, mesmo que voluntários ou não involuntariamente, ou involuntariamente. A gente precisa se recordar e ir renunciando à nossa vida. Não quero mais, eu renuncio Satanás e as suas pombas. Tudo aquilo que vem contrário a Deus, eu renuncio. E a partir da renúncia, né, do reconhecimento que é um caminho errado e contrário a Deus e eu quero renunciar, eu tomo essa firme decisão, eu preciso firmar essa decisão. E nós sabemos que a igreja nos oferece um sacramento da confissão, que é onde ali nós nos prostamos diante do sacerdote, que é o persona Christi, né? A pessoa de Jesus. Ali nós nos debruçamos, né? Falamos todas as nossas faltas. E a partir daquele momento que, sinceramente, né? Com o coração contrito, eu reconheço que errei, eu reconheço que eu busquei caminhos errados, que eu busquei comunhões com o demônio, mas que o sangue de Jesus eu quero ser liberta.
ali naquela confissão, ao me confessar, todas as minhas culpas, elas são libertas, né? E ali, novamente, eu me reconcilio com Deus. E a partir desse momento que eu renuncio, que eu reconheço, renuncio e me confesso, eu preciso tomar a atitude como Gedeão, né, tomou também, de limpar a minha casa. Eu limpei a minha casa interior, né, renunciando, reconhecendo, me confessando e garantindo e retomando a comunhão com Deus. Mas agora eu preciso me desfazer, meus irmãos, de tudo aquilo que remete a este cenário na minha vida, né? Se eu tinha altares para esses povos, né, pomba-gira, pai preto, essas coisas, se eu tinha esses altares, se eu tinha utensílios que remetiam a isso na minha vida, eu preciso queimar, eu preciso extinguir da minha vida. Somente assim eu conseguirei realmente a libertação. E então eu não mais professarei, né? Eu não mais terei essa divisão. Na verdade, eu vou me sair do muro e me decidir por Jesus, né? E aí, já no outro capítulo, o Senhor fala sobre sermos totalmente entregues ao Senhor e nele confiar, né? E aí, nesse capítulo, o Senhor Jonas, ele nos remete a uma longa oração, né? E nessa oração ele tem todo um processo, né? Aí, eu escrevi, por exemplo, que essa oração nos remete ao reconhecimento da infidelidade para com Deus, onde nós pecamos contra o teu santo nome. E então precisamos reconhecer que nos desviamos dos seus caminhos e buscamos as coisas fáceis que o mundo nos oferece. Mas quando um coração que reconhece a sua culpa, né, e decide retornar à aliança com seu Pai, é necessário renunciarmos todos os nossos males, todos os nossos pecados, as nossas idolatrias, as nossas corrupções e reconhecer que caminhamos com Deus, mas que no aparecer das dificuldades o deixamos e procuramos por caminhos fáceis que corromperam a nossa essência, que é ser filho de Deus e a ir a mais servir. Nos distanciamos da sua vontade e por isso o Senhor nos fala na palavra do pequeno resto, né? Aqueles que começaram a caminhar, o povo de Israel era um povo muito grandioso, só que a maioria se corrompeu, saiu da vontade de Deus, buscou outros deuses. Então, somente esse pequeno resto que reconhecer verdadeiramente, reconhecerá o Deus, né, Todo-Poderoso. E o pequeno resto, pois havia um número, muitos começaram a seguir Deus, né, o povo de Israel, mas aos poucos foram se desviando do caminho do Senhor. Não podemos ser como este povo que caminha com Deus e depois na primeira dificuldade dá a linha, né? Como aqueles soldados lá em Gedeão, lembra? E então, para que nós não possamos nos corromper, nós precisamos sempre pedir, né? A oração nos conduzir a pedir a Deus a graça da decisão, da firme decisão dele por seu seguimento, da fidelidade, da fortaleza, da radicalidade, né? De não nos misturar e saber defender verdadeiramente o que nós acreditamos. O que mais, gente? E então, né? Fazer um ato de consagração, né? De nos entregar totalmente, de sermos inteiramente de Deus, de não nos deixar seduzir pelas coisas do mundo, mas nos consagrar de corpo, alma a Deus e a Virgem Maria. E sempre buscar termos olhos fixos em Jesus, mas Jesus crucificado, porque foi por ele que nós fomos remidos e salvos, né? A mim, a você e a toda a humanidade. Assim como São Paulo fala também aos Coríntios, né? Mas nós pregamos a Cristo e a Cristo crucificado. Então nós temos que nos agarrar nessa nossa esperança, que Jesus ele veio, né? Ele se encarnou, ele passou por tudo, ele derramou o seu sangue e ainda derrama seu sangue na Eucaristia por nós. Que nós não podemos ter aliança com essas coisas que corrompem e nos tiram da vontade de Deus, né? Nós precisamos ter uma firme atitude de renunciar à nossa vida, de
tirar esses males, de buscar a libertação e a cura pelo sangue de Jesus. Então, já mais à frente, o Senhor nos remete sobre os verdadeiros filhos de Deus, né? Que fala: outrora eras trevas, mas agora sois luz do Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes, né? Então aqui, o Monsenhor Jonas, ele já fala assim, que é aquela coisa, né? Jesus, ele nos criou, nós fomos feitos por Jesus para sermos sal e luz no mundo, né? E não trevas. Então, aqui, Monsenhor Jonas, ele nos fala sobre nos largar de fato, assim, a nossa frouxidão espiritual, né? E nos decidir e nos comprometer de fato com o Evangelho, assim como São Pedro, né, e São Paulo, eles se comprometeram, né? A partir do momento que conheceram, que renunciaram às suas misérias, eles se comprometeram, eles não tiveram frouxidão, mas eles foram evangelizar. E aí, Monsenhor Jonas cita, né, Isaías 43, que fala: e agora eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te tomou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não o submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Então, meus irmãos, nós precisamos acreditar que nós somos verdadeiramente filhos de Deus e que nós precisamos seguir aquilo que o Senhor nos ensina. Deus, ele é um Pai que tem ciúmes de nós, né? E ele quer nos resgatar, ele quer nos tirar das nossas prisões, ele quer nos enraizar nele, naquilo que ele nos ensina. E só que para isso nós precisamos ter uma firme decisão, né? Santa Teresa de Ávila falando sobre assim: é necessário termos uma determinada determinação no seguimento de Jesus. E aí começa, né? Monsenhor Jonas falando sobre os dons e carismas, né? Ele fala que, ele cita: em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Aqui, Monsenhor fala sobre a nossa fé, né? Que nós precisamos nos deixar ser usados por Deus como instrumentos de fé e de salvação. E aí, meus irmãos, o Monsenhor fala muito sobre a renovação carismática aqui, né? O Monsenhor fala sobre os grupos de oração. Em especial, ele foca muito nisso, né? Na renovação carismática e os direcionamentos dos grupos de oração. E então, meus irmãos, o Senhor fala assim: a gente que é servo no grupo de oração, que é coordenador, nós não permitimos que o Espírito Santo ele haja verdadeiramente naquele meio. Nós somos frouxos, né? Nós não somos apóstolos verdadeiros do fogo, do Espírito Santo. E então as pessoas não se sentem seduzidas ali para estar naquele grupo de oração. E elas não conseguem, né? Porque nós não nos doamos inteiramente, não nos entregamos inteiramente ao Espírito, à ação de Deus em nossa vida. E então ali Deus deixa de agir, né? Porque Deus, ele quer agir por meio de nós, enquanto instrumentos. Ele nos confia almas, ele nos confia, né, missões, apostolados. Só que só vai acontecer conforme a vontade de Deus e vamos ver prodígios e milagres acontecer a partir do momento que eu e você nos entregar totalmente à vontade de Deus, ao querer de Deus. E nos deixar sermos livres instrumentos nas mãos do Espírito. E é isso que o Padre Jonas fala, né? O resgate da ousadia, o resgate da radicalidade, a necessidade de nós deixarmos acender a chama do Espírito Santo em nós, né? Mostrar que verdadeiramente Jesus é aquele que cura e liberta. Porque naqueles centros espíritas, eles veem facilmente a ação do maligno. Por isso que seduzem a eles. Então nós precisamos mostrar que o nosso Deus também é o Deus dos milagres, dos impossíveis, das curas, da libertação. Só que a partir de nós, do nosso mover, do nosso querer ser usado, né? Então, Padre Jonas, né? Padre Jonas, ele nos remete à carta de 2 Timóteo, no capítulo 1,
que fala: por esse motivo eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, lembra de Gideão? Mas de fortaleza, de amor, sabedoria, ousadia, radicalidade. É esse espírito que é a essência que existe aqui no meu coração e no seu coração. E é por meio dele que nós precisamos ser usados por Deus. Então, o Padre Jonas, ele fala sobre não nos permitir sermos freados pelo medo, né? Precisamos, e então o Padre Jonas fala que ele coloca um ponto muito interessante no livro. Ele fala assim, que as coisas de Deus, o extraordinário de Deus, ele não acontece hoje nos grupos de orações porque não se vive na intimidade do secreto, né? Padre Jonas fala que a necessidade do núcleo, né, daqueles que estão à frente do apostolado, serem fervorosos em oração, mas em unidade, né? Não na quebra, um por si só, mas é a unidade, né? E aí Padre Jonas, ele fala que é necessário a volta à intimidade com o Espírito Santo, né? Aclamar pelo batismo genuíno todos os dias. E aí, ele fala que também nós precisamos estar abertos aos dons, clamar pela sabedoria, pelo discernimento, pela coragem, pela valentia, né? Ter um verdadeiro ardor apostólico como os primeiros apóstolos, né? Da igreja primitiva. E aí, ele fala assim, que aí ele começa a citar Atos dos Apóstolos, né? Do capítulo 1 ao 4, que fala sobre o fruto da experiência com o Espírito gera um apostolado frutuoso, né? Aí ele fala assim, que depois que saíram do cenáculo dos apóstolos, né? Pedro converteu 3.000. Pedro, ele curou o coxo, o paralítico, o coxo. A sombra de Pedro curava, né? Porque antes dele sair para o apostolado, para o serviço, assim como nós saímos para o apostolado todos os dias, para as missões, né? Grupo de oração, cenáculo, enfim, pregação, intercessão, retiros. Assim como nós saímos, Pedro, ele só alcançou grandes graças extraordinárias e milagres aconteceu por meio da vida de Pedro, porque antes dele sair para a missão, ele viveu o secreto com o Espírito Santo no cenáculo. Ele clamou o Espírito, ele recebeu o Espírito, um batismo genuíno, e todos os dias esse mesmo batismo ia infundindo, descendo sobre Pedro, porque ele clamava. Então, Padre Jonas aqui, ele exorta a gente a voltar à intimidade do Espírito no nosso secreto. Porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho, eu não posso oferecer aquilo que eu não tenho. Pedro, ele converteu 3.000, ele curou, ele libertou, a sombra dele passava e curava, porque ele vivia na intimidade do seu secreto com o Espírito Santo. E ele permitiu que a vontade de Deus e o querer e o agir do Espírito agisse nele. Entende? Então nós, enquanto firmes na rocha, enquanto comunidade, nós precisamos sim, sabe, meus irmãos, ter este momento de intimidade com o Espírito Santo todos os dias. Em especial nas nossas orações em comunidade, quando nós clamamos, a gente sente de fato a presença do Espírito Santo, de Nossa Senhora, o agir de Deus em nós. E nós precisamos ter perseverança nessas orações comunitárias, na oração pessoal, porque é por meio do fruto da oração no nosso íntimo, no nosso secreto, no nosso cenáculo pessoal e comunitário, que Deus ele vai nos moldar, nos capacitar, vai derramar a unção do Espírito para que nós lá fora somente transbordemos o que nós vivemos no secreto. Aí lá fora eu não vou precisar, sabe, inventar nada. Porque eu só vou transbordar o que eu recebo, bebo e clamo todos os dias no meu secreto. E aí ele fala que o carisma é o instrumento usado por Deus para o resgate dos seus. E eu que sou parte desse carisma preciso me deixar ser usado por Deus e pelo Espírito Santo, né?
E aqui eu pontuei algumas coisas que o nosso carisma tem a radicalidade. O que é a radicalidade no Firmes na Rocha? É buscar os ensinamentos de Cristo, a raiz, né? Enraizados em Jesus Cristo e em seus ensinamentos, e nos ensinamentos da Santa Igreja. A ousadia é o chamamento do carisma a termos uma firme decisão e a sermos corajosos, né? A realmente não termos espírito de temor, mas de ousadia. A unidade é lutar contra toda divisão, né? Na igreja, em especial a divisão no nosso meio comunitário. Nós precisamos lutar para que sempre sejamos unidos. A peregrinação é andar e se movimentar para levar a boa nova. É o convite, né, que o carisma nos faz a sair da nossa comunidade, né? Da nossa comunidade não, da nossa comodidade. O carisma ele nos convida a sairmos da nossa comunidade e tem comunidade e aí temos o exemplo de São Francisco Xavier, né, que peregrinou o mundo inteiro para evangelizar. Ele teve disposição. A exaltação, né, que é fazer com que se torne algo que se torne grande e conhecido, que é o nosso pilar, é fazer com que Nossa Senhora ela seja honrada, né, servida e amada como ela deve ser, porque muitos ainda não conhecem a Santíssima Virgem, muitos ainda não tiveram uma experiência maternal com ela, e o nosso carisma ele nos convida a isso. E a obediência, né, que é termos respeito, disposição e submissão ao nosso fundador, ao nosso carisma e à nossa igreja. Então é por meio desse carisma, né, que Deus ele quer resgatar muitas almas. É por meio do nosso carisma que Deus quer levar a salvação a muitos lá fora. Só que nós precisamos nos permitir ser usados pelo Espírito. Nós precisamos clamar por esse batismo genuíno. Nós precisamos, meus irmãos, ter fé e acreditar na ação do Espírito em nós, que não é mais o nosso querer, mas é o querer de Deus. É a vontade de Deus, é nos deixar moldar, é deixar que o Espírito Santo nos edifique, é deixar que o Espírito Santo fale por nós e em nós. É isso que é se deixar ser missionário, sabe? É tão bonito a gente pensar que Deus, ele moveu um carisma, ele deu um carisma para nós e por meio desse carisma, dentro da igreja, levar a salvação às almas. Só que se nós agimos de frouxidão, se nós queremos viver somente ali para nós, o nosso mundinho, e não querer levar lá para fora, as coisas de Deus não vão acontecer. Então nós precisamos ter a disposição, sabe? A disposição para viver o carisma, beber do carisma, mas levar lá fora o carisma para alcançar a salvação das almas, né? Nós precisamos deixar que esse carisma ele seja gerado em nós pelo ventre da Virgem Maria, que é a nossa mãe condutora. E então, meus irmãos, Padre Jonas, né? Ele, depois de falar sobre a importância do mover do Espírito sobre as obras, sobre os apostolados, sobre as comunidades, né? A voltarmos, né? A termos esta essência, a buscarmos o Espírito. Ele fala sobre permanecermos com Jesus, né? E aí, no finalzinho, ele cita Zaqueu, né? Zaqueu era um cobrador de imposto, né? De uma estatura média e que era chefe dos publicanos, né? Um homem bem sucedido na sociedade, morava em Jericó. E para aquele povo, os publicanos, né? Eram pessoas pecadoras e muito impuras. Então, assim, Zaqueu, ele era meio que as pessoas tinham um certo preconceito com o Zaqueu, né? E aí, quando Zaqueu ele soube que Jesus passaria em Jericó, ele imediatamente, ele não se importou, né? Ele não se importou com o que o povo falaria dele, mas ele simplesmente tomou a decisão de ir ao encontro de Jesus. E ali fala a palavra que Zaqueu, então, ele não olha as suas limitações e nem olha pelo que o povo vai falar dele, mas ele simplesmente
se decidiu ir, correr e subir a árvore para o encontro de Jesus. E aqui já nos ensina que nós precisamos ter a iniciativa de ir ao encontro de Jesus, né? Por mais que o mundo ele queira nos paralisar, por mais que as nossas limitações falem que não vai valer a pena, mas nós precisamos nos decidir ao encontro de Jesus, né? Tantas vezes nós jogamos a oportunidade, né, de irmos ao encontro de Jesus e aí quando Jesus ele aparece na nossa vida para nos estabelecer, né, em um propósito, nós corremos. Então aqui Padre Jonas, né, ele vem nos falar sobre a decisão, né, de deixar que Jesus entre na nossa casa, mas primeiramente na nossa casa interior, né? E aí, Santo Agostinho fala uma frase assim: se o pecado é o motivo da sua tristeza, deixe que a santidade seja o motivo da sua alegria, né? E aí, meus irmãos, Monsenhor Jonas, bem no finalzinho do livro, né? Ele nos traz bastantes orações, né? Que nos remetem à cura, à libertação e a uma decisão verdadeira. Mas, recapitulando tudo, e aqui nós chegamos mais no final da nossa formação. Recapitulando, né? Digamos, Monsenhor vem nos mostrar nesse livro, ele vem nos apresentar um cenário que nós vivemos hoje atualmente, né? Um cenário de várias ideologias e religiões que a todo momento bombardeiam a nossa fé, a nossa crença, e por muitas vezes nos deixamos contaminar, nos deixamos, né, ter comunhão com isso. Então o Padre Jonas ele veio quebrar, ele veio rachar na nossa mentalidade, no nosso coração, tudo aquilo que é contrário à nossa fé, né? E nos convida, né, a clamar de fato por este novo mover em nós, né? A sermos restaurados, a nossa fé ser restaurada, a nossa fé ser reconquistada por nós, né? Ele nos apresenta, ele nos dá o testemunho, ele nos apresenta o cenário do mundo hoje, né? Ele nos apresenta a doutrina e a ideologia que o Espiritismo ele traz à humanidade, àqueles que o seguem, que é totalmente contrário à nossa fé e àquilo que nos acreditamos, que é na ressurreição de Jesus, que nos salvou e nos curou pelo teu sangue, na divindade da Santíssima Trindade, na presença verdadeira de Jesus na Eucaristia, né? No culto verdadeiro a Deus, a Santa Missa. Ele nos fala sobre a importância de nós reconhecermos os nossos pecados, os nossos erros, a nossa concupiscência, a nossa queda, né, no pecado. Ele nos mostra o cenário verdadeiro de reconhecer verdadeiramente as nossas faltas diante de Deus, né? E renunciando, buscar, né, os sacramentos, a confissão, buscar, né, aí a comunhão novamente com Deus. E aí extinguir da nossa vida, queimar, tacar fogo, jogar fora tudo aquilo que nos remete, nos leve e nos tire da presença de Deus, do verdadeiro Deus, né? Que se encarnou e deu a vida por nós. E por isso, meus irmãos, para finalizar, enquanto comunidade, Deus, ele quer precisar de nós. Sim, sim, não, não. O primeiro convite que Deus nos faz, né? A sair de cima do muro. Você se decidiu, meu filho, a me seguir no carisma, na comunidade, mas dentro de você ainda tem muitas mazelas que precisam ser curadas e libertadas por mim. Mas isso só vai acontecer a partir do momento que eu e você permitir. Assim como Gideão se permitiu, mesmo na impossibilidade que ele via do agir de Deus na vida dele, ele se permitiu e ali aconteceu a libertação da sua casa, dele mesmo, do povo de Israel. Então, meus irmãos, o seguimento de Jesus no carisma, nesse primeiro momento nesse primeiro momento, né, de formação, é o convite que o Senhor nos faz, na verdade, de sair de cima do muro
É nos decidir verdadeiramente a seguir, a ser submisso e a obedecer à Santa Igreja, a acreditar na fé que professamos e permitir, né, a voltar ao cenáculo, à intimidade com o Espírito Santo. Porque todo carisma, meus irmãos, ele precisa ser conduzido pelo Espírito, né? Jesus fala que quando ele subiu aos céus, ele enviaria o Paráclito, que seria o condutor da igreja. E nós somos parte da igreja. O carisma, ele não caminha sozinho. Firmes na Rocha não caminha contra a igreja sozinho, não. Ele caminha com a igreja. Então, nós, servos, precisamos também caminhar com a igreja de Cristo, né? E por isso, a necessidade de, nesse primeiro momento, né, onde nós nos encontramos dentro de uma comunidade para fazer um processo vocacional, a necessidade de nós nos libertarmos, né, de pensamentos que nos aprisionam, né. É engraçado porque no retiro vocacional eu pude ouvir, né, nas partilhas ainda, muitas pessoas têm dificuldade, por exemplo, com a maternidade da Virgem Maria, né. E tudo isso é criado por ideologias contrárias à nossa fé, né. Então, por isso a necessidade de nós nos libertarmos, né, dessas ideologias que há no nosso coração e nos abrir à ação do Espírito Santo, né? A pedir a Deus a graça da radicalidade, da obediência, da ousadia, né? Que o livro nos retrata. Somente pessoas que são ousadas, né? Que realmente não se deixam abater pela timidez, né? Pelo medo, conseguirão ser libertas, né? Conseguirão ser usadas por Deus. E eu creio que é isso. Bom, não sei se deu aí para vocês entenderem, né? Mas o que eu queria trazer mesmo nessa formação é a nossa atenção, né? Por tudo aquilo que o livro nos fala e fazer uma analogia, uma comparação ao que nós buscamos viver na comunidade Firmes na Rocha, né? No nosso carisma. Fala muito, vocês perceberam, de obediência, de ousadia, de radicalidade, de se deixar ser usado por Deus, de acreditar na ação de Deus, da obediência para com aqueles que Deus escolhe estar à frente, né? Que o carisma, né, que nós nos decidimos conhecer é uma ponte e uma fonte também a ser usada por Deus para levar a libertação ao povo dele, né, lá fora no mundo. Só que antes nós precisamos viver o íntimo, o interior, né, com o Espírito. Então tudo isso é algo muito assim, nas entrelinhas do livro, né, que a gente tem que ter a atenção de compreender